Nossa aula de hoje é sobre fatoração de polinômios. Então, o que significa fatorar? Fatorar significa transformar em produto. O que é um produto, gente? Produto nada mais é que uma multiplicação. Então, quando nós vamos fatorar, nós vamos transformar em uma multiplicação. Então, nós estamos trabalhando com a fatoração de polinômios. Fatorar um polinômio significa transformar esse polinômio num produto de polinômios ou de monômios e polinômios. Ou seja, eu vou pegar o meu polinômio e transformá-lo em uma multiplicação. Então, essa multiplicação ela pode ser de um monômio com um polinômio ou de polinômio com outro polinômio. Só que para a gente fazer essa fatoração de polinômios, nós precisamos de alguns casos, que ao todo são 4. O primeiro, fator comum em evidência. O segundo, agrupamento. O terceiro, diferença de 2 quadrados. E o quarto, trinômio quadrado perfeito. Então, agora vamos estudar cada um desses casos. Então, vamos lá. O primeiro, fator comum em evidência. Então, vamos entender primeiro o nome desse caso de fatoração. Quando a gente fala de fator, fator é um termo da multiplicação. Comum é aquilo que vai estar comum em todos os termos, ou seja, vai aparecer em todos os termos. Então, a gente tem um fator que vai ser comum. Em evidência, você colocar alguma coisa em evidência, você colocar em destaque, aquilo lá está destacado dos demais. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Vamos fatorar a expressão AX mais BX mais CX. Então, o que a gente já pode observar aqui? Esse meu polinômio, ele é um trinômio que ele tem 3 termos. O que eles têm em comum entre si? Todos eles estão acompanhados do x, ó. O AX, o BX e o CX, todos eles têm em comum o meu termo x. Então, como é que eu vou fazer essa fatoração? Primeiro, nós destacamos o termo que é comum na expressão, que eu acabei de falar para vocês, que é o x. O que a gente vai fazer com esse x? Colocamos o x em evidência, ou seja, a gente coloca ele em destaque dos demais termos. E o que a gente vai fazer com esse termo em evidência? Depois, nós vamos dividir cada termo da expressão por ele. Então, vamos começar aqui, ó. O meu primeiro termo não é o AX? Então, peguei o AX e estou dividindo por x. Então, como é que eu começo essa fatoração? Eu coloco o x em evidência, ó. Coloquei o x e a multiplicação, porque eu estou transformando em um produto. Então, x vezes. Vou abrir um parêntese. Quem é que vai vir dentro desse parêntese? O resultado das minhas divisões. Então, eu vou pegar cada termo da minha expressão, do meu polinômio, e vou dividir pelo x que eu coloquei em evidência. Então, vamos lá, continuando. AX dividido por x. Lembrando que o x está acompanhado do 1, certo? Então, primeiro eu divido A com 1. A dividido por 1 dá A. X dividido por x dá x elevado a 0, que se transforma em 1. Então, aqui, o resultado da minha primeira divisão é A. Não tem x mais. Quem é a minha segunda divisão? O segundo termo, ó, bx dividido pelo x, que é o termo que eu coloquei em evidência. B dividido por 1, b. X dividido por x, x elevado a 0, que se transforma em 1. Então, o b não tem mais o x acompanhando ele. E a última divisão é com o último termo, que é o CX. Então, CX dividido por X. C dividido por 1, C.
x dividido por x elevado a zero, que se transforma em 1. Então, o C também não tem x. O que a gente faz agora com esses resultados? A, B e C. Eu trago aqui para dentro do meu parêntese, ó. A mais B mais C. E fecho o meu parêntese. Então, aqui eu terminei a minha fatoração. Se você quiser saber se essa sua fatoração está certa, é só você tirar a prova, ó. Resolve a multiplicação. X vezes A, AX. X vezes B, BX. E X vezes C, CX. Então, aqui, AX mais BX mais CX é o meu polinômio. Aqui, x que multiplica A mais B mais C é o mesmo polinômio, só que escrito em forma de multiplicação. Então, aqui ele está na sua forma fatorada. Olha os outros exemplos. Letra A, eu tenho 3x mais 3y. Então, o meu polinômio aqui tem dois termos, então eu tenho um binômio. O que o 3x e o 3y têm em comum? O 3, ó, que está comum nos dois termos. Então, foi o 3 que eu coloquei em evidência. Então, 3 vezes. Agora, dentro do parêntese, vem o resultado das minhas divisões, ó. 3x dividido por 3. E depois, 3y dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O x não tem com quem repetir, não tem com quem dividir, a gente repete. Então, tá aqui o resultado da minha primeira divisão, que é x. Agora, 3y dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. O y não tem com quem dividir, a gente repete. Então, o que eu vou fazer com os resultados? Eu vou levar para dentro do parêntese, ó. Então, 3x dividido por 3 é x, mais 3y dividido por 3 é y. Então, vamos ver se essa fatoração está correta. 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes y, 3y. Então, o polinômio e o polinômio fatorado. Letra B. 5x ao quadrado menos 10x. O que eles têm em comum? Se a gente for olhar, é o x, né? Eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x aqui. Então, o x, ele está comum. Apesar de que os expoentes são diferentes, mas a letra, ela é a mesma. Então, eu vou colocar a minha letra em evidência. Qual que eu vou pegar? A de menor expoente. Daqui a pouco eu falo por que é o menor expoente. Então, eu coloquei o x aqui. E esse 5 que está acompanhando o x, de onde foi que ele apareceu? Se a gente for observar, o 5 e o 10, eles possuem algo em comum, que é o divisor. Então, se eu pegar o 5 e dividir por 5, dá uma divisão exata. Se eu pegar o 10 e dividir por 5, também dá uma divisão exata. Então, o 5 e o 10... eles têm em comum o divisor, que é o 5, ó. Então, toda vez que eu vou fatorar um polinômio, gente, eu tenho que tirar tudo que eles possuem em comum, inclusive o divisor. Então, aqui, além da parte literal, os meus coeficientes têm o 5 de divisor comum. Então, quem que eu coloquei em evidência? O 5x. Por que você pegou o de menor expoente? Porque quando a gente for fazer a divisão, ó, a gente tem que diminuir o expoente. Se eu pegar o maior expoente, a hora que eu for dividir e eu for diminuir os expoentes, o expoente vai ficar negativo. E aqui na fatoração, o nosso expoente não pode ser negativo. Então, eu pego sempre a letra com o menor expoente. Então, o meu fator comum é o 5x. Agora, vamos vir dividindo. 5x ao quadrado dividido por 5x. 5 dividido por 5, 1.
X ao quadrado dividido por x, x elevado a 1. Então, a minha primeira divisão é x. Agora, eu vou dividir o segundo termo, que é 10x, dividido por 5x. 10 dividido por 5, 2. X dividido por x, x elevado a 0, que se transforma em 1. Então, o meu 2 não tem x mais. Ó. Então, trazendo aqui para o meu parêntese, x menos 2. Então, tirando a prova. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 2, 10x. Então, aqui o meu polinômio e aqui o meu polinômio fatorado. Então, eles são exatamente as mesmas coisas, só que escrito de forma diferente. Mas o polinômio, gente, ele é o mesmo. Letra C, 8ab ao cubo menos 4a ao quadrado b ao quadrado. O que eles têm em comum? O a, que está comum, eu peguei o de menor expoente. O b também está comum, eu peguei o de menor expoente. E esse 4, novamente, eu pego o divisor comum. Professora, mas o 8 e o 4 também tem o 2 de fator comum, ou de divisor comum. Posso colocar o 2 em evidência? Pode. Se você colocar aqui no lugar do 4, 2, não vai ter problema nenhum. Você está fatorando do mesmo jeito. O que acontece? Quando a gente vai fazer a fatoração, a gente tenta pegar sempre o maior divisor possível. É igual quando a gente simplifica a fração. A gente não tem que simplificar até ela se transformar em fração irredutível? Então, para a gente fazer isso, ela tem que pegar sempre o maior divisor possível. Então, aqui a gente usa a mesma regrinha que a gente usa lá para as frações. Mas, se você estiver fazendo uma tarefa, estiver fazendo uma prova, um teste, e você colocar um 2 aí no lugar do 4, eu vou considerar errado? Não, vai estar correto. Só que você não usou o maior divisor possível. Então, vamos lá agora. 8ab ao cubo dividido por 4ab ao quadrado. 8 dividido por 4, 2. A dividido por A elevado a 0, que se transformou em 1. Então, eu não tenho A na resolução. B ao cubo dividido por B ao quadrado, B elevado a 1, que diminuiu os expoentes. Então, a minha primeira divisão, o resultado é 2B. Agora, eu vou dividir 4A ao quadrado B ao quadrado por 4AB ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. A ao quadrado dividido por A é A. E B ao quadrado dividido por B ao quadrado, B elevado a 0, transformou em 1. Então, não tem B aqui. Então, a nossa segunda divisão é só o A. Então, levando lá para dentro do parênteses, 2B menos o A. Então, como é que ficou nossa fatoração? 4AB ao quadrado vezes 2B menos A. Se você multiplicar, você vai voltar no seu polinômio. Ó. 4 vezes 2, 8. Repito, A. B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Menos 4AB ao quadrado vezes A. 4 vezes 1, 4. A vezes A ao quadrado. E repito, B ao quadrado. Então, tá aí os exemplos fatorados pelo fator comum em evidência. Agora, vamos para o segundo caso. O segundo caso é o agrupamento. Agrupamento vem de agrupar, de formar grupos. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agrupar os meus termos. Só que para eu fazer esse agrupamento, eu preciso ver o que é que eu vou usar para poder estar fazendo esses agrupamentos. Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho AX mais BX mais AY mais BY. Então, eu tenho 4 termos. Eu vou formar grupos de 2 em 2, ó. Então, eu estou agrupando o AX com BX
e depois eu estou agrupando o AY com o BY. O que eu utilizei para fazer esse agrupamento? O que os termos têm em comum. Então, o AX com o BX tem em comum o X, ó. E o AY e o BY têm em comum o Y. Aí você pode me perguntar assim, professora, e se eu agrupar AX com AY e BX com BY, vai ficar certo? Vai ficar certo também, porque o AX com AY vai ter em comum o A. E o BX com BY vai ter em comum o B. Então, pode fazer esse agrupamento também. É só observar o que eles têm em comum. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu já separei os agrupamentos. Agora, eu vou trabalhar com essa primeira dupla aqui, ó. Esquece o restante para cá. Vamos focar só no AX com o BX. Então, agora nós vamos usar o primeiro caso novamente, ó, o fator comum em evidência. O que eles têm em comum? Não é o X? Então, eu coloquei o X em evidência, ó. X vezes. Agora, eu vou dividir. AX dividido por X me deu A, mais BX dividido por X me deu o B. Então, AX mais BX fatorado é X que multiplica A mais B. Agora, eu vou trabalhar com a outra dupla aqui, ó, o AY mais o BY. Esse sinal de mais aqui, ó, tá separando os agrupamentos. Então, eu repito o sinal de mais. O que eles têm em comum? Não é o Y? Então, eu coloquei o Y em evidência. Então, é o meu fator comum. Y vezes. Agora, eu abro parêntese e venho dividindo. AY dividido por Y me deu A. BY dividido por Y me deu o B. Então, nós já fatoramos os grupos. O que a gente tem que prestar atenção agora? O que eles possuem em comum agora, ó. Eu agrupei agora, eu vou pegar o que as duas fatorações têm em comum. O que eles têm em comum aqui? O parêntese, ó. O meu primeiro parêntese é AB e o meu segundo parêntese aqui também é AB, ó. Então, depois que eu fatorei os grupos, os meus parênteses têm que ser exatamente iguais. Por quê? Porque agora, para eu transformar isso aqui na fatoração, ou seja, na multiplicação que eu estou procurando, eu tenho que pegar agora, ó. O meu parêntese não é AB, então ele está repetindo nos dois agrupamentos. Então, coloquei ele em evidência. A mais B vezes, quem é que vai vir no segundo parêntese? Os termos que eu coloquei em evidência. Quem está em evidência aqui? Não é o X? Então, está o X aqui. Quem é que está em evidência aqui? Não é o Y? Então, está aqui. Por que é o X mais Y, professora? Porque a gente veio fazendo a divisão, ó. X que multiplica A mais B dividido por A mais B, A mais B com A mais B dá 1. Sobrou quem? O X. Então, tá aqui. Depois eu vou dividir o Y que multiplica A mais B por A mais B. Então, A mais B com A mais B dá 1. Sobrou o Y. Então, eu coloquei o AB em evidência e o resultado das divisões são os termos que estão em evidência, ó, X mais Y. Então, aqui é a minha fatoração da minha expressão. Então, AX mais BX mais Y mais BY fatorado é A mais B vezes X mais Y. Se você quiser tirar a própria, é só multiplicar os termos entre si, você vai voltar aqui na expressão. Então, vamos lá. Outro exemplo. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 3x mais ax mais 3a. Então, eu vou agrupar aqui, ó, x ao quadrado com 3x e vou agrupar ax com 3a.
Então, vamos prestar atenção só nessa primeira dupla aqui, ó. O que eles têm em comum? O x. Então, eu coloquei o x porque ele é o menor expoente. Vezes, abri o parêntese. X ao quadrado vezes x me deu x. Mais 3x dividido por x me deu 3. Então, já fatorei a primeira dupla, o primeiro agrupamento. Agora, nós vamos fatorar o ax mais 3a. Então, eu repito o sinal de mais aqui, ó. Então, repeti o mais. O que eles têm em comum? O a. Coloquei o a em evidência. Vezes, abri o parêntese. Ax dividido por a me deu x. Mais 3a dividido por a me deu 3. Então, depois que eu fatoro os agrupamentos, o que eu tenho que prestar atenção? Se os dois parênteses ficaram exatamente iguais, ó. Então, aqui x mais 3 e x mais 3. Então, para eu agora terminar a minha fatoração, eu repito primeiro o meu parêntese. Então, tá aqui, x mais 3, vezes, quem é que vai vir agora dentro do segundo parêntese? Os termos que eu coloquei em evidência, ó. Porque agora eu vou pegar x, que multiplica x mais 3, e dividir por x mais 3. Então, x mais 3 com x mais 3, isso aqui dá 1. Sobrou quem? O x. Então, tá aqui o x. Aí, eu vou pegar a, que multiplica x mais 3, dividido por x mais 3. Então, x mais 3 dividido por x mais 3 dá 1. Sobrou o a. Então, coloquei x mais 3, que é o meu parêntese que está em comum, vezes, no outro parêntese, os termos da evidência, ó. X mais a. Então, tá aí a minha fatoração. X mais 3, que multiplica x mais a. Segundo exemplo, letra B. 2a menos 2 menos YA mais Y. Então, esses dois primeiros termos aqui têm em comum o 2 e os dois últimos termos têm em comum o Y. Então, 2a menos 2, eu coloquei em evidência o 2. Vezes, agora eu vou abrir o parêntese. 2a dividido por 2 me dá o a. Menos 2 dividido por 2, 1. O sinal que está separando as duplas ou os agrupamentos é o menos. Então, repito o menos aqui. O que agora o YA mais o Y tem em comum? O Y. Agora, vamos dividir. YA dividido por Y me deu o A. Tá vendo que o segundo termo é mais? Então, mais com menos é menos. Y dividido por Y me dá 1. Agora, vamos observar. O que eu tenho que olhar? Se os parênteses são iguais. A menos 1 e A menos 1. Então, os dois parênteses da minha fatoração são iguais. Então, terminando a minha fatoração, repito o parêntese, que é A menos 1, vezes, no segundo parêntese, os meus fatores que eu coloquei em evidência, ó, 2 menos o Y. Então, a minha fatoração é A menos 1 vezes 2 menos Y. Então, tá aí o nosso caso de agrupamento. Agora, nós vamos para o terceiro caso, que se chama diferença de dois quadrados. Quando a gente fala em diferença, nós estamos falando numa subtração. Então, nós temos que ter um menos. 2 quadrados. Quando eu falo de quadrados, significa que esses números têm que ser quadrados perfeitos. Ou seja, tem que ter raiz quadrada exata. Então, o que a gente vai fazer para fatorar isso aqui? Nós vamos pegar os termos, ó. Na letra A, eu tenho x ao quadrado menos 49. Então, aqui eu já tenho uma diferença, que é o menos.
Agora, para eu saber se os dois são quadrados, eu tenho que extrair a raiz dos dois termos, ó. Então, eu extraí a raiz de x ao quadrado e extraí a raiz do 49. Então, lembrando aqui, ó, como é que eu extraio a raiz quadrada de uma letra? Eu trabalho com o expoente. O expoente aqui não é 2? Se é raiz quadrada, o índice aqui também é 2. Então, eu vou pegar o 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2 me dá 1. Então, eu divido sempre o expoente pelo índice. Então, eu venho de dentro para fora. Então, 2 dividido por 2 me dá 1. Então, eu tirei o x do radical elevado a 1. Agora, eu vou extrair a raiz de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, como os dois termos têm raízes exatas, então, eles são 2 quadrados. Então, como é que vai ficar essa fatoração? A fatoração vai ser essa daqui, gente, ó. Vai ser 2 parênteses, um positivo e o outro negativo. Quem que eu vou colocar dentro do parêntese? O resultado das raízes, ó. X mais 7 vezes x menos 7. Essa expressão aqui, a gente já viu ela lá nos produtos notáveis. Eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, toda vez que eu for fatorar uma diferença de 2 quadrados, essa diferença de 2 quadrados vai me resultar num produto da soma pela diferença de dois termos. Ó. Vamos tirar a prova para ver se é verdade? Então, eu vou pegar o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo não é x? Ao quadrado, x ao quadrado. Menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 7. 7 ao quadrado é 49. Então, a fatoração de x ao quadrado menos 49 é x mais 7 vezes x menos 7. Olha o exemplo B. 9y ao quadrado, ou 9a ao quadrado, menos 4b ao quadrado. Então, vamos ver se eles são quadrados perfeitos, porque a gente já tem uma diferença, porque já é um menos aqui. Então, extraindo a raiz de 9a ao quadrado e a raiz de 4b ao quadrado. A raiz de 9 é 3, de a ao quadrado é a, porque eu dividi expoente pelo índice. 2 dividido por 2 me deu a elevado a 1. O segundo termo, raiz quadrada de 4 é 2, de b ao quadrado é b. Então, vamos lá para os nossos parênteses, ó. Vezes um parêntese positivo e um parêntese negativo. Então, eu peguei a primeira raiz é 3a, mais a segunda raiz, que é 2b, vezes 3a menos 2b. Então, a fatoração de 9a ao quadrado menos 4b ao quadrado é 3a mais 2b vezes 3a menos 2b. Exemplo C, 36a à sexta menos b à quarta potência. Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho uma subtração, eu tenho uma diferença. Agora, vamos ver se os dois valores são quadrados. Perfeitos. Então, vamos extrair as raízes. Raiz quadrada de 36a à sexta e raiz quadrada de b à quarta. Raiz quadrada de 36 é 6, de a à sexta é a ao cubo, porque eu peguei o 6 e dividi por 2. 6 dividido por 2 me dá o 3. B à quarta, vou pegar o 4 e dividir pelo 2. 4 dividido por 2, 2. Então, B ao quadrado. Então, como é que ficou a fatoração da letra C? 36a à sexta menos b à quarta é igual 6a ao cubo mais b ao quadrado vezes 6a ao cubo menos b ao quadrado. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Bom,
Agora, vamos para o último caso, que se chama trinômio quadrado perfeito. A gente sabe que um trinômio é aquele que tem 3 termos. Quadrado perfeito. Quando a gente fala de quadrado perfeito, nós estamos falando de valores que têm raiz quadrada exata. Então, vamos ver nosso exemplo A. X ao quadrado mais 10x mais 25. Então, eu tenho 3 termos, eu tenho um trinômio. Agora, vamos ver se ele é um quadrado perfeito. Como é que a gente vai tirar essa prova? Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é x ao quadrado, e vou extrair a raiz dele. Então, tá aqui, raiz quadrada de x ao quadrado. E vou pegar o último termo, que é o 25, e vou extrair a raiz quadrada dele também. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Extrai a raiz do primeiro termo e extrai a raiz do último termo. Então, a raiz de x ao quadrado é x. A raiz de 25 é 5. Então, a gente já viu aqui que o primeiro e o segundo termo são quadrados perfeitos, que tem raiz exata. Só que a gente tem que ver se esse termo do meio aqui também faz com que esse meu trinômio seja quadrado perfeito. O que a gente vai fazer para tirar a dúvida? Agora, eu tenho uma regrinha aqui, ó. Eu pego o resultado das raízes e multiplico por 2. Então, isso aqui é uma regrinha do trinômio quadrado perfeito. Então, eu estou pegando aqui, ó, 2 vai multiplicar o x e vai multiplicar o 5. Então, 2 vezes x vezes 5 vai me dar o 10x, que é o meu termo do meio. Então, eu tirei a prova aqui, ó, que todos os meus termos faz parte do meu trinômio. Agora, eu já posso afirmar que ele é trinômio quadrado perfeito, porque até então ele só era um trinômio. Então, tirei a raiz do primeiro, raiz do último, multipliquei as raízes por 2 e me deu o termo do meio. Tá? Agora, vamos escrever a fatoração. Tá? A minha fatoração vai ser parêntese, o resultado da primeira raiz, que é x, o resultado da última raiz, que é 5. O sinal é sempre o sinal do termo do meio. Então, se o termo do meio é positivo, aqui vai vir positivo. Fechei o parêntese e elevei ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui agora? Quadrado da soma de 2 termos. Então, quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito, a fatoração dele vai ser sempre ou um quadrado da soma de 2 termos, ou um quadrado da diferença de 2 termos, que vai ser aqui na letra B, ó. Então, tá aqui a fatoração. X ao quadrado mais 10x mais 25 é igual a x mais 5 elevado ao quadrado. Letra B. 4a ao quadrado menos 12a mais 9. Então, eu tenho um trinômio. Agora, vamos tirar a prova para ver se ele é quadrado perfeito. Então, eu vou pegar a raiz quadrada do primeiro termo. Então, tá aqui, raiz quadrada de 4a ao quadrado. E a raiz quadrada do último termo, que é 9. Então, raiz de 9. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, o primeiro termo é quadrado perfeito. O último termo, raiz quadrada de 9, 3. Então, ele também é um quadrado perfeito. Agora, vamos fazer o teste do termo do meio. Então, vou multiplicar por 2 os resultados das duas raízes. Ó. 2, que multiplica 2a, que multiplica o 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12a. Então, é o meu termo do meio. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que vai ficar a fatoração? Abre o parêntese, o resultado da primeira raiz, que é 2a, o resultado da última raiz, que é 3. Eu pego o sinal do termo do meio, que é menos, então ficou 2a menos 3. Fechei o parêntese e elevei ao quadrado.
Então, eu tenho quadrado da diferença de dois termos. Então, 4a ao quadrado menos 12a mais 9 é a mesma coisa que 2a menos 3 elevado ao quadrado. Letra C. X ao quadrado mais 3x mais y ao quadrado. Então, vamos lá. Raiz do primeiro termo, então, x ao quadrado está aqui, a raiz dele. E a raiz do segundo termo, então, está aqui a raiz quadrada de y ao quadrado. Então, a raiz de x ao quadrado é x e a raiz de y ao quadrado é y. Agora, vamos ver se o termo do meio faz parte desse trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho que pegar as raízes, o resultado, né? E multiplicar por 2. Então, vai me dar 2 vezes x vezes y, 2xy. Só que não é o termo do meio. Então, o que significa aqui? Que esse trinômio, ele não é quadrado perfeito. Então, não tem como fatorar ele pelo caso de trinômio quadrado perfeito. Então, aqui não tem como eu colocar o resultado, porque ele não pode ser fatorado. Então, tá aí os nossos casos de fatoração.